Eu fui alcoólatra muitos anos. Estou com 59 anos, acredito que a metade da minha vida fui um alcoólatra funcional. Isso teve impactos na mediunidade e eu quero dar um testemunho para vocês, compartilhar o meu esforço e como eu me livrei desse vício do alcoolismo. Eu tive que optar entre espiritualidade e mediunidade e a bebida alcoólica. Mas antes de eu relatar para você esta minha superação, peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe este vídeo descritivo do curso Umbanda para Iniciantes. Ali tem um link, você já pode sair estudando gratuito aqui na plataforma. Vai lá na aba playlist, tem outros videocursos como o curso Umbanda Pé no Chão, todas as videoaulas disponíveis. Então, eu fui um alcoólatra funcional, só que eu não tinha esta percepção. Eu comecei a beber com 13 anos de idade, no Rio de Janeiro, bailes funks. Todo mundo bebia, então as interações sociais era necessário para você se relacionar com os outros adolescentes. Então eu comecei com 12, 13 anos, com 14 comecei a trabalhar, sempre deixava o dinheirinho para o fim de semana para beber, e assim foram anos ininterruptamente bebendo aos fins de semana, principalmente cerveja. Então não se tinha uma festa, não se tinha uma interação social sem bebida. Cresci, fiquei adulto, fui para a faculdade, me casei, sempre com a bebida em momentos sociais, fim de semana com regularidade, vindo para o sul, adquiri o hábito do vinho. Mas chegou um momento que houve o chamado da mediunidade. Ali por volta de 26 anos, tive o chamado, a eclosão da mediunidade. E eu tive que encarar isso de forma mais séria. Eu estava em desequilíbrio, eu tinha depressão, eu tinha pensamentos suicidas e eu tinha um acompanhamento espiritual que bebia comigo. Bebia, era um compadre, né? Um falso amigo que sempre saía comigo nas baladas e ficava comigo. Eu não tinha essa percepção. Indo para a escola de médios, num centro espírita pertencente à Federação Espírita, aqui em Porto Alegre, as coisas se intensificaram e eu caí em obsessão. Aí por volta de 27 anos, mais ou menos, tive que fazer um tratamento desobsessivo no centro espírita. Esse tratamento durou quase 2 anos e nesse meio tempo eu tive que frequentar um trabalho de meditação que tinha no grupo para dependentes químicos de alcoolismo. Frequentei, ia lá, fazia as meditações. Era um médico que conduzia essas meditações. Veio o meu primeiro filho. Eu reduzi a quantidade de bebida e fui tocando a mediunidade, mas ainda bebia, em um nível de ansiedade alto. E assim passaram-se anos. Veio meu segundo filho, veio um divórcio, acabei me casando novamente com a minha atual esposa, meus filhos cresceram. E os anos foram passando, eu já médium trabalhador na Umbanda de muitos anos e chefe de terreiro, bebia ocasionalmente com regularidade, aos fins de semana quase sempre o meu vinho, trabalhava na área comercial, então todas as interações, seminários, congressos, sempre na base da bebida. Mas chegou um ponto que eu comecei a perceber que a minha concentração ela estava tendo dificuldade na sintonia mediúnica, mesmo eu mantendo um resguardo 48 horas antes, não bebendo. Já tinha uma influência no duplo etéreo da bebida alcoólica. E Ramatiz me enquadrou no bom sentido, né?
olha, ou você para de beber, mesmo socialmente, ocasionalmente, com regularidade, ou você não vai conseguir se manter equilibrado enquanto médium. O interessante é que na escola de médium, no centro espírita, voltando aos meus 27 anos, ao final desse tratamento, eu tive um sonho lúcido, né, uma visão, e o compadre que estava comigo, que bebia comigo, se despedindo, estava indo embora para uma colônia no plano espiritual. E eu me lembro ele assim com um jeito de malandro carioca, porque eu morei no Rio de Janeiro 20 anos. Ele me dizia assim: Norberto, você tem certeza? Vamos ficar junto, pô, a gente é tão alegre, a gente comemora tanto. Eu disse: não, eu tenho certeza. Então ele se despediu, eu ouvi assim de frente, em desdobramento, ele se despediu e foi recolhido para uma colônia espiritual. Mas eu continuei bebendo. Então, voltando ao momento presente, esta dificuldade da concentração, que eu comecei a perceber a minha mente agitada, dificuldade na concentração durante os trabalhos mediúnicos, eu deixei de beber algumas vezes, retornei, eu acredito que foi na quarta ou quinta tentativa, eu cheguei na frente de Paiomulu, no assentamento vibratório do Orixá, e eu jurei frente ao Orixá que eu iria deixar de beber, e eu dei a minha palavra para o Orixá que eu iria deixar de beber, e não bebi mais desde então. Já se vão vários anos, acredito que desde por meados de 49, 50 anos eu deixei de beber ocasionalmente, né, socialmente, mas mesmo assim eu bebia com regularidade. Vinho era quase todo fim de semana, porque o frio apetece e tinha esse hábito. E deixei definitivamente de beber, lá se vão quase 10 anos. Agradeço profundamente esta escolha, esta superação. A grande magia é essa reforma interior, essa transmutação interior de você vencer a si mesmo, seus hábitos, seus vícios. E quais são as consequências da ingestão de bebida alcoólica junto com o trabalho mediúnico? Eu nunca fiz isso. Nos centros que eu frequentei e na casa que eu dirijo, isto não acontece. Mas qual é a consequência isto sendo feito? É o que a gente observa hoje, assim, de maneira generalizada, inclusive nas redes sociais, muito uso do álcool. Isso se tornou uma coisa quase normal. Se você questiona isso, você é recriminado, como se você tivesse errado. Faz parte, é da natureza do rito você beber, e não é. Poucos, raros médios tiveram a capacidade de Mãe Cacilda com seus 7 da lira, que o duplo etéreo preparado em vidas anteriores volatilizava toda a bebida alcoólica, independente da quantidade que era ingerida durante o transe, e essa volatilização era o condensador energético para a utilização de desmanchos, de cura, de asepsias. Então, o álcool ele é nefasto com a mediunidade. Ele avilta o duplo etéreo, centros de percepções psíquicas mais refinados que estão no corpo mental, e a partir daí vai mudando a sintonia. Então hoje nós verificamos muitos médiuns em queda, que já mudaram a faixa vibratória e só consegue ter o transe com a bebida. E relatos assim que vão para a balada depois do trabalho mediúnico, continuar bebendo, e com muitos companheiros espirituais, os canecos vivos, como nos diz Ramatiz, que acompanham os médiuns que são alcoólatras. Como lidar com o alcoolismo no centro ou no terreiro? Pontualmente, podemos ter um médium alcoólatra na corrente, não recomendamos, mas isso deve ser tratado com muito acolhimento, com muita fraternidade. O alcoolismo funcional, aquele que bebe socialmente sempre com regularidade,
mas ele não se reconhece alcoólatra e que começa a interferir no transe mediúnico, tem que ser dialogado com ele, tem que ser conversado, esclarecido, conscientizado da sua responsabilidade. A volatilização das emanações etílicas do álcool no duplo etéreo pode demorar até 72 horas. Além disso, prejudicar a sintonia mediúnica, atrai espíritos alcoolistas que estão aqui chumbados na Terra, que têm dependência química no astral, olha só. Então eu quis dar esse testemunho de superação. O álcool ele vai corroendo paulatinamente no momento que ele se conssocia com as nossas interações sociais e passa a fazer parte do nosso dia a dia. Então o médium tem que ter uma escolha, ou mediunidade, ou espiritualidade, ou alcoolismo. Ah, mas vocês utilizam álcool na Umbanda? Sim, o curiador, determinados pontos de força para a volatilização e utilização no astral, não para a ingestão, ao menos no centro que eu sou dirigente. Então eu quis dar esse depoimento para vocês, de coração, sem pauta feita, falando com muita franqueza, assim, olho no olho. Eu fui um alcoólatra funcional, não sou mais. Graças aos orixás, graças ao auxílio de Ramatiz, Caboclo Peri, superei esta dependência, este vício, e foi uma grande iniciação que eu tive comigo mesmo, onde eu tive que exercitar a vontade, a perseverança, a tenacidade e assumir as minhas escolhas com responsabilidade e consciência. E você tem caso de alcoolismo na corrente? A corrente que você bebe, fica um alerta, cuidado. É difícil se manter equilibrado no tempo numa corrente que está liberada a bebida alcoólica. Deixe os seus relatos, deixe seus comentários, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.